Na pauta do programa de hoje, o direito do consumidor. Eu converso com o coordenador do PROCON de Barbacena. O PROCON é o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor. Em instantes, no programa Além da Notícia. Na pauta do programa de hoje, o Programa de Proteção de Defesa do Consumidor, o PROCON de Barbacena. Em nossos estúdios, Dr. Marcos Bonfim. Ele é coordenador do PROCON na cidade de Barbacena. Então, Marcos, satisfação em recebê-lo aqui para a gente falar de um tema importante para o nosso telespectador, que é o direito do consumidor. Para mim também é um prazer recíproco, né, estar aqui para a gente falar sobre um pouco do PROCON, que graças a Deus hoje está valendo para todos os consumidores aqui de Barbacena pelo trabalho que nós estamos executando atualmente. O PROCON de Barbacena, você pode falar um pouquinho da história dele? Ele foi criado em 1994, né? Eu não sou uma pessoa muito fissurada em lembrar número de lei, né? Mas foi criado pelo governo Toninho. E até 94, na primeira gestão. Na primeira gestão dele. E até hoje a gente está dando continuidade. Já passou por lá vários coordenadores, né? Graças a Deus o PROCON ele se manteve na sua íntegra e com o governo atual o Toninho nos deu plena liberdade para trabalhar, né? Liberdade essa de fazer todos os procedimentos dentro das normas jurídicas, mas nos propiciou uma gestão livre, né, de qualquer empecilho. Inclusive nós estamos mantendo relações estreitas com as lojas, as empresas, principalmente as instituições bancárias da cidade. Então nós fizemos acordos. Então qualquer problema em relação ao consumidor, em relação aos bancos, nós temos um canal direto que leva de 10 a 5 dias para serem resolvidos. Na verdade, o objetivo do órgão é facilitar a vida do consumidor que tem um problema ou com uma instituição financeira ou com uma loja na aquisição de algum produto, é isso? Isso. Uma coisa que tem que ser deixada bem clara para todos é que hoje em dia nós temos o problema também da internet, que até 10 anos atrás não era inserido na nossa conjectura. Hoje não. Hoje nós temos muitas reclamações em detrimento a compras feitas pela internet. Então são muitos consumidores que hoje estão sendo burlados, lesados de maneiras terríveis. Eu vou dar só um breve exemplo, não querendo tomar o tempo de vocês aqui. Tem empresas que são feitas no quarto da pessoa, na sala. Eles montam um site de compra e venda, a pessoa vai ver o produto, na realidade é uma fotografia que não condiz com a verdade, ele vai dar compra para o cartão de crédito e essa empresa em 3 dias já não tem mais locação naquele local. Na verdade, não passa de uma ficção virtual. Virtual. Aí a pessoa vai e reclama, a gente detecta que não existe CNPJ, não existe nada. Às vezes o endereço a gente descobre que é numa farmácia, né? A gente descobre que o endereço é numa loja de roupa e não condizendo com a realidade. Nesse caso, qual a orientação do PROCON para que o consumidor possa fazer uma compra segura? Nós temos um site específico lá no PROCON, né? A pessoa pode nos procurar, levar o CNPJ da loja, o nome da loja, nós vamos pesquisar através do próprio PROCON de Barbacena se aquela loja ali está cotada, se ela tem compra, se ela é idônea. Então existe um site específico que é interligado entre o Ministério da Justiça, interligado entre o Ministério e o próprio PROCON. E através desse site a gente faz um levante de quais empresas são idôneas e outras que nem existem. Então o consumidor também pode procurar o PROCON para saber sobre a idoneidade de uma empresa virtual que ele queira fazer uma compra. Com relação também a tipo de problemas que essa empresa tem dado. Justamente. Tipo de venda, né? Se ela já foi processada, porque a gente inclusive tem esse banco de dados específico para saber se aquela empresa que está naquele determinado site, ela é uma empresa idônea. Às vezes a empresa é real, mas ela tem dado problema, por exemplo, justamente, na entrega do produto, né, adquirido. A maioria são reais, mas na realidade, né, faz até o trocadilho, elas burlam a sensibilidade da pessoa, né, a falta de experiência também. Então a pessoa às vezes tem um computador,
é a primeira vez que está acessando a internet, se vislumbra pela... Principalmente quando é uma compra muito facilitada. Justamente. Aí, em termos de pagamento, ou mesmo em termos de preço, eu acho que tem que o ter preço é uma coisa que a né? pessoa tem que desconfiar. Porque uma das primeiras características que a gente já tem forma, nós estamos montando uma cartilha junto com o Secops, né, com a Secretaria, justamente uma cartilha que vai viabilizar o acesso do consumidor a esse tipo de trambique que está inserido no mercado. Que o mercado virtual hoje ele está... É um dos rankings maiores que existe de golpes. Com relação ao PROCON de Barbacena, vocês têm recebido muitos consumidores lá que têm tido esse tipo de problema? Bastante. É uma demanda muito grande. É importante você ressaltar, porque às vezes as pessoas pensam que isso só acontece com outras pessoas, em outras cidades. Aqui em Barbacena, nós, de 80 reclamações em relação a esse procedimento, 30 são relacionadas à compra por internet, até de passagem de avião, pacotes de turismo, todo procedimento que você imaginar, até de compra de perfume, viagens, tem empresas que aplicam golpes. Porque, na verdade, as pessoas às vezes estão buscando um preço melhor, uma condição melhor e acaba... E às vezes não valora o que a gente tem de melhor aqui na cidade, porque graças a Deus o nosso mercado aqui é, por excelência, um mercado muito bom, inclusive em relação a turismo, a qualquer compra, mas eles preferem, às vezes, consumidores, pelo meio mais fácil, e o caminho mais fácil, às vezes, vai trazer dor de cabeça para eles. Logicamente que pela internet, alguns produtos você pode adquirir, mas na verdade é melhor mesmo você poder ir à loja, ver o produto, né? E se for adquirir, procure o PROCON, vá até o nosso PROCON e obtenha lá conosco a viabilidade, a credibilidade daquela empresa que ele está pretendendo fazer compras. Porque geralmente as compras são feitas na madrugada. Na hora que o cidadão às vezes está sem sono, não tem o que fazer, então ele vai nesse site. É impressionante, até esse dado a gente tem. Esses dados a gente tem. Geralmente as compras é feita a partir das 23 horas. Quando a pessoa também não tem possibilidade de fazer uma consulta no PROCON. Justamente. Ou consultar um amigo. Então eu até oriento as pessoas que forem fazer compras, elas prefiram fazer no horário comercial, que elas possam inclusive ligar para o PROCON e perguntar se aquela empresa tem uma idoneidade. A gente está lá para pronto atender, a gente atende, informa, essa empresa aqui ela está cotada no mercado como péssima em venda. Aí a pessoa fica mais tranquila em efetuar suas compras. Estou conversando hoje com o Dr. Marcos Bonfim, ele é coordenador do PROCON de Barbacena. Nós estamos falando sobre direitos e proteção e defesa do consumidor. Dr. Marcos, qual é o grande vilão ou os grandes vilões de reclamações no PROCON de Barbacena? A gente sabe que em nível nacional a imprensa, a grande imprensa, tem divulgado que a questão dos planos de saúde, essa questão da internet, como o senhor já disse, a questão também de telefonia, que as pessoas reclamam muito, porque para você adquirir às vezes um plano tem uma facilidade, mas depois para você conseguir falar com a operadora é uma dificuldade muito grande. Aqui em Barbacena, o que se destaca? Infelizmente a telefonia. 70% das nossas reclamações no PROCON de Barbacena são relacionadas à telefonia. Que também é uma média nacional. É uma média nacional e Barbacena mantém, todas as pequenas cidades, médias cidades, grandes cidades, mantém o mesmo patamar de 60% a 70% das reclamações. Infelizmente, a telefonia ela é o maior recorde que a gente tem em relação ao PROCON. Para que a gente possa orientar bem o nosso telespectador. Então, o consumidor que tem algum problema, qual o primeiro procedimento que ele tem que fazer para procurar o PROCON, fazer a sua reclamação? Nós montamos aqui uma assessoria jurídica específica para atendimentos em relação a telefonias. Por uma questão de ética, ter uma presunção jurídica, nós não podemos citá-las, né? Mas o que a gente tem feito? A gente não tem mais acatado reclamações. O nosso setor jurídico imediatamente recebe a reclamação e é ajuizado a reclamação no juizado especial. Então aqueles clientes que são aqueles consumidores mais pobres, aqueles consumidores que têm pouco tempo,
a gente inclusive orienta, o cidadão já sai do PROCON com a termação pronta, com documento para ser termado pronto. Ele já sai com o documento pronto, se dirige ao juizado especial e a audiência dele já é marcada, e se é pedido liminar, às vezes para suspensão, tirar o nome do SPC, então o consumidor em Barbacena está bem servido nesse aspecto. Ele já sai do PROCON, ou com a audiência marcada conciliatória no próprio PROCON, porque a gente criou também nesse setor jurídico, nós temos várias audiências, mas a especificação... Principalmente de empresas locadas aqui na cidade. Justamente, e fora também da cidade. Porque às vezes o consumidor pensa assim, eu comprei isso em São Paulo. Não, ele pode entrar no lugar onde ele reside. A jurisdição dele é onde ele tem a sua morada, onde ele reside, onde ele trabalha. É muito comum, você falou de SPC, Serasa, é muito comum as empresas, determinadas empresas encaminharem o nome do consumidor para o Serasa ou para o PROCON, mesmo o consumidor, às vezes, não tendo nenhuma dívida para com a empresa. Nesses casos, qual o procedimento? O procedimento é o cidadão buscar junto ao SPC ou Serasa uma certidão. O primeiro passo, ele vai pegar uma certidão, se dirige ao PROCON. Barbacena não tem Serasa. Não tem Serasa, infelizmente. Mas parece-me que o SPC, lá você pode... Você vai lá, pega a certidão. Aqui em Barbacena não tem, mas você pode ir, salvo me engano, a Juiz de Fora ou Belo Horizonte. Hoje foi um consumidor no PROCON até reclamar sobre isso. Parece que Belo Horizonte, parece que... Mudou, era Juiz de Fora. No SPC você consegue a certidão. Você vai... Pega, são dois tipos de certidões, é um amarelinho, que, salvo me engano, custa de R$2, e a outra certidão acho que é 9. É uma coisa assim. Só que não tem necessidade de pegar a certidão, basta pegar o amarelinho que a gente chama, que é um documento menor, mas que também caracteriza ali o teu nome. Feito isso, Ou seja, ele tem que ter um documento que comprove que o nome dele está negativado. Aí ele vai lá no SPC local. Pega esse documento, juntamente com CPF, identidade, comprovante de residência, se dirige ao PROCON, vai fazer a termação dele, que nós temos 2 guichês especiais, com 2 funcionários que são especialistas nesse procedimento. Eles vão fazer um resumo da reclamação, e essa reclamação é repassada para nós, e ali a gente toma as providências cabíveis, ou uma notificação, um ofício, ou até mesmo uma ação na justiça. O consumidor se dirige ao PROCON, o PROCON faz lá toda essa burocracia, né, da documentação. E a partir daí, qual é o procedimento do PROCON junto à empresa? Bom, em relação à notificação que a gente faz, a gente manda uma notificação e dá 10 dias para essa empresa tomar uma providência. Se passar desses 10 dias eles justificarem, mas a justificativa não estiver condizente com o Código Consumidor, alternativamente a gente chama o consumidor, né, no PROCON, e oferece a ele serviço jurídico. Né? E graças a Deus a gente não tem, não há até agora nenhuma negativa. A maioria dos consumidores estão acreditando no nosso trabalho e está nos passando essa incumbência de ajuizar para eles sem ônus nenhum. É uma coisa que tem que deixar bem claro aqui, né? O setor jurídico do PROCON, ele não cobra nenhum valor para esses procedimentos. É totalmente gratuito. Exatamente, para poder facilitar o direito do consumidor. Você tem uma média de atendimento? Olha, ano passado, né, em 2013, nós tivemos, até o dia que eu comecei a minha gestão, nós tínhamos 140 reclamações. Hoje, por incrível que pareça, nós estamos no mês de fevereiro, nós temos 493 reclamações, né, com 493 audiências que faremos, e já tem audiência agendada, conciliatória até provavelmente final outubro. De ano, onde as pessoas compram mais, aí é uma incidência maior também, né? Mas atualmente, no total, são 493 audiências que nós vamos fazer, 780 reclamações, nós fizemos balanço hoje, e dessas 780 nós resolvemos 120. E o resto é conciliatório que nós vamos fazer lá no próprio PROCON. Estou conversando hoje com o Dr. Marcos Bonfim. Ele é coordenador do PROCON de Barbacena. Ele fala sobre proteção e defesa do consumidor. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos em seguida com esta pauta.
Hoje, o mercado de trabalho oferece aproximadamente mais de 200 mil vagas para pessoas qualificadas em todo o Brasil. Aproveite a oportunidade para se qualificar sem a necessidade de local e horário fixo. Venha fazer parte da Solutec Cursos Online. Oferecemos aproximadamente mais de 1000 cursos em diversas áreas e também cursos direcionados para a sua empresa. Para conhecer os nossos cursos e serviços, acesse o nosso site www.solutecinformatica.com.br. Rosas, internet, rosas, internet, credibilidade, disponibilidade e velocidade, rosas, internet. O mundo ao toque de seus dedos, se ligue, ligue já. Rosas, internet. Clínica São Francisco, primeiro hospital dia de Barbacena e região, centro de medicina e diagnóstico, tomografia computadorizada, raio-x digital, mamografia digital e ultrassonografia, centro cirúrgico avançado para diversas especialidades. O que há de mais moderno na cirurgia de catarata, apartamentos para internação com maior conforto e privacidade, um atendimento personalizado. Clínica São Francisco Hospital Dia, compromisso com a sua saúde. Voltamos com o segundo bloco do programa Além da Notícia de hoje. Aqui em nossos estúdios, o coordenador do PROCON de Barbacena. O PROCON é o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor. Eu converso com o Dr. Marcos Bonfim. Ele fala sobre os direitos do consumidor. Dr. Marcos, o senhor falava aí do procedimento do PROCON mediante uma empresa ou uma instituição que faz parte da reclamação do consumidor. Como que as empresas reagem a esse trabalho do PROCON? É uma pergunta muito interessante, né? A priori, a reação era negativa. Então, o jurídico dessas empresas ligavam e até xingavam a gente. Hoje não. Hoje nós fizemos uma cultura, e quando eu falo nós, né, a equipe toda de governo, a própria equipe de trabalho nossa. Uma cultura seguinte, nós estamos chamando essas empresas para uma conciliação. E a gente faz um acordo com eles. Eles passam os canais diretos que ele tem, porque existe o saque. Mas geralmente, às vezes, muita pequena empresa não tem o saque, então a gente entra direto em contato. O saque é uma exigência? É uma exigência da lei. De atendimento ao consumidor. Ao consumidor, então é obrigatório, mas... Mas essa obrigatoriedade depende do tamanho da empresa? Não, ela é obrigatória, mas as empresas menores, elas não têm essa obrigatoriedade. Né? Lojas, por exemplo, elas não têm. Agora, quando ela se trata de uma empresa, ela passa a ter, de fato, essa obrigatoriedade. Mas... Fala de obrigatoriedade, só para fazer um pequeno parênteses aí, por exemplo, quando você faz um contrato, né, vamos imaginar que você fez um financiamento de um veículo, aí você perdeu o seu contrato, né, você pode obter a segunda via, a empresa tem que fornecer a segunda via? É obrigatório. O contrato você pode perder ele 1000 vezes. 1000 vezes a empresa tem que te fornecer. O comprovante de pagamento, a empresa também tem que obrigatório fornecer. Tem um prazo? Não há prazo, é por prazo indeterminado. Mesmo que ela tem que ter o teu cadastro. Né? Isso é uma situação muito interessante, porque muita gente financia veículo e quando sai da financeira ou sai da própria loja que está comprando o carro, 99% das vezes você não sai com o teu contrato na mão. É alegado o seguinte, isso vai pelo correio e às vezes nunca chega. Geralmente nunca chega. Porque você falou aí de cadastro, né? Quando a gente geralmente faz um contrato de questão de veículo, financiamento, a empresa te cobra lá um cadastro te cobra uma taxa de cadastro. Às vezes você compra um veículo com a mesma financeira 10 vezes e ela te cobra 10 vezes essa taxa de cadastro. Essa taxa aí é polêmica. Para nós do PROCON é considerada ilegal. Tá? É uma taxa que, se você perguntar para eles o que significa, nem o Banco Central sabe. Então você compra o veículo, eles te cobram uma taxa, por exemplo, de R$950. Isso. Aí está tudo embutido ali na compra. Por isso que geralmente eles têm uma retenção, sabe, de te mandar o contrato. Porque se você manda esse contrato imediatamente, aí você vai fazer uma consulta jurídica, ou no próprio PROCON, nós também estamos aí para
avaliar esses tipos de conduta, e a gente percebe que tem taxas ali que são taxas que não existem dentro da nomenclatura. O carnê do carro lá vem lá um valor lá pela emissão. É ilegal. Emissão do boleto lá. A emissão do boleto, inclusive, já tem julgado do STF, STJ, e ela foi terminantemente proibida. Inclusive os consumidores até que estiverem nos ouvindo e já tiverem carnês até 5 anos guardado em casa e que exista essa cobrança de boleto, eles podem reivindicar isso na justiça. Requerendo a devolução com juros e correção monetária daqueles valores que foram pagos indevidamente, porque é ilegal. Então isso ele pode reivindicar? Pode, qualquer... A data retroativa é 5 anos. Justamente, ele pode pegar esse carnê e reivindicar a devolução. Porque, geralmente, quando você tem um carnê, é de 36, 42, até 60 vezes. Então você não sabe, o consumidor, ele é para isso até foi criado o PROCON, né? Porque se o consumidor soubesse de tudo, não haveria nossa existência, razão de ser. Então você vai e faz um contrato, você está feliz naquela euforia, é meu primeiro carro, meu primeiro financiamento, e o que acontece? Você não vê essa taxa embutida. Você fala assim para o vendedor, olha, eu vou dar 10 mil de entrada, o carro custa 30. Ah, você vai pagar 40 prestações de X valor. Nesse período, o que vai acontecer? Quando você for pagar esse procedimento, está ali embutido esse valor que é ilegal. Com relação ao índice de multa, você deixa de pagar, por exemplo, uma boleta, um financiamento que você fez. Existe uma taxa ou essa taxa é estabelecida através de um contrato? É uma situação polêmica. Abusivas, né? Existem as taxas abusivas, mas é obrigatório para quem está te vendendo, para quem está te fornecendo, especificar para você o tipo de taxa e valor. O que geralmente não acontece. Você senta para fazer... Foi estabelecido, você assinou um contrato, você concordou. Justamente. Mas nem por isso você deixa de ter teu direito, porque às vezes o contrato é leonino. Se você concorda com uma coisa que não é legal, ela também perde... Justamente, porque a gente tem até no nosso Código Civil o contrato leonino, que é aquele contrato que só visa um lado. E esse contrato leonino, ele é abolido, ele é repelido pelo nosso Código Civil e pelo próprio Código Consumidor. Porque você às vezes faz um contrato, você não é obrigado a saber a lei. E geralmente você está ali fazendo um contrato e está sendo enganado, né? E quando você percebe o erro, às vezes, que você cometeu, vou te dar um exemplo, você financia um carro por 10, paga 30 no final. Você paga 3 carros. Então é uma situação que você tem que analisar. Existe no mercado várias financeiras, vários bancos. Então eu aconselho o consumidor a procurar, porque o que acontece? Às vezes você está numa empresa de veículos e essa empresa de veículo tem um contrato firmado com uma determinada empresa financeira. Ela ganha em cima daquele financiamento. Ganha. É preferível você comprar um carro a prazo do que dar à vista. Né? Se você chegar numa empresa de carro e falar assim, eu tenho 100 mil aqui para comprar um veículo. Eles preferem o que está na fila ali, que vai comprar a prazo, porque eles recebem na venda. Mas no financiamento. No financiamento. Então o que eu aconselho? Você quer comprar um carro, você vai lá na loja X, verifica o preço do carro, percorra todos os bancos, percorra todas as financeiras e veja qual das financeiras vai te viabilizar uma melhor compra, uma menor taxa de juro. Porque você não é obrigado, uma coisa que eu tenho que deixar claro para o consumidor, a aceitar a financeira daquela determinada loja. Ou a seguradora daquela. Não, você vai dizer para o lojista, olha, adorei o carro, volto aqui daqui a pouco, eu vou procurar uma financeira que compre o carro para mim. Você não é obrigado a comprar pela financeira deles. Isso é uma coisa que tem que ser deixada bem clara aqui, porque isso tem ocorrido com frequência. Tom Marcos, o PROCON ele realiza um trabalho em parceria com a Prefeitura. Como que acontece essa parceria? Essa parceria, atualmente, ela é gratificante, como logo no início do bloco eu falei para vocês. Nós temos um prefeito que nos deu toda a liberdade. O meu secretário, o Flávio, que é secretário do Secops, né, que nós estamos ligados a eles, também nos dá essa liberdade. Flávio Maluf. Isso. O Flávio Maluf, ele nos dá plena liberdade de trabalho, confia naqueles que estão ali, né, na gestão, e ele tem uma característica, ele dá oportunidade ao jovem,
Então nós temos no PROCON uma característica interessante. A maioria de quem trabalha conosco são pessoas jovens e dinamizadas, que querem realmente mostrar um serviço, mostrar um trabalho. E a gente dinamizou de uma maneira tal que foi nos permitido criar as audiências, né, que até então não existia na gestão, ela não tinha uma caracterização importante. Então hoje a nossa primazia no PROCON são as audiências conciliatórias, que inclusive nós fizemos um tipo de contrato, né, junto com a Unipac. Então os estudantes de direito vão fazer estágio conosco lá, então eles vão participar de todo o procedimento em relação às audiências. Porque, na verdade, o objetivo maior é a conciliação. É a conciliação. Não é a demanda. Não. Então nós temos hoje agendadas de janeiro até outubro desse ano, já tudo agendado, todos os dias, de segunda a sexta-feira, audiências conciliatórias, que vão ter a participação dos os estagiários da universidade aqui de Barbacena, e como também a participação da Comissão do Consumidor da OAB. Então, nosso trabalho lá, ele está sendo plenamente transparente, né? A gente está fazendo um trabalho de parceria, inclusive com as empresas que vão conciliar, e antes mesmo dessas audiências, nós já estamos tendo resultados de conciliarmos e acabarmos com esse tipo de procedimento com a demanda. Então é importante esse trabalho. Estão vendo aí que o tema é vasto. Certamente a gente não vai conseguir ensinar. Ah, não, infelizmente. Nós vamos precisar de outros programas. E só vocês indo também o PROCON para conhecer de perto o nosso trabalho. Exatamente, né? Tem alguma coisa que a gente não falou, que o senhor gostaria de ressaltar, que seja importante nesse momento? Está falando para... Eu só gostaria de ressaltar, né, que o PROCON existe, né? Ele ficou adormecido por muitos anos, mas ele existe hoje na nossa atual gestão, e ela está aberta para todos. Ele foi criado na primeira administração do prefeito e agora nós estamos dinamizando, tornando, e mostra que ele realmente tem essa preocupação em poder contribuir com a sociedade, né? Porque o serviço do PROCON, quero deixar bem claro que ele é muito mais social do que igual você havia colocado no bloco, do que é um trabalho de coerção. O PROCON não é coercivo, ele é plenamente social. E uma coisa assim, rapidinho, que eu queria dizer: a partir desse ano, nós estamos com um projeto junto ao Secopa de fazer o PROCON itinerante. Então nós vamos percorrer todas as zonas, as adjacências de Barbacena, os distritos, e nós vamos atender em loco essas pessoas que às vezes não têm acesso ao centro da cidade. Inclusive tem um programa tem um programa social da prefeitura que vai aos bairros. Isso. Né, nos finais de semana. Isso. Mas esse é um programa feito exclusivamente. O Barbacena Ativa a gente participa, mas esse é um projeto criado pelo nosso secretário, no Secopes, de fazer o trabalho itinerante. Nós vamos visitar todos os distritos que não que tem acesso restrito de atendimento a essas pessoas. Eu gostaria que o senhor encerrasse a sua participação deixando um endereço. É anexo à prefeitura, é onde funciona a UAI, no interior da UAI, no prédio da prefeitura ali, na rua Silva Jardim. Ali anexo ao prédio. Anexo ao prédio da prefeitura. Não, o telefone a gente tem o 3051-2690, que é um telefone exclusivo para atendimento diretamente dentro do PROCON. Tá, mas são informações preliminares, mas o ideal é que... nós estamos lá à disposição. Né? E a gente gostaria que toda a comunidade fosse conhecer o PROCON, né, conhecer essa dinâmica. A partir de nós estamos fazendo essas audiências, e eu convido a todos vocês aqui da equipe também, que se tiverem a oportunidade de irem assistir conosco lá essas audiências conciliatórias, juntamente com os estagiários de direito da Unipac. Com certeza. Então, Marcos, muito obrigado pela entrevista. Tenho certeza que o senhor trouxe aí importantes esclarecimentos para que a gente possa elucidar aí para os nossos telespectadores o papel do PROCON, e como o senhor disse muito bem, que é o papel de defender o direito do consumidor. Muito obrigado, sucesso no trabalho. Muito obrigado a vocês todos. Conversei hoje com o coordenador do PROCON de Barbacena, Dr. Marcos Bonfim. Desta forma, nós vamos encerrando o programa Além da Notícia de hoje. Muito obrigado a todos.